Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo, amados irmãos na obediência a Deus, amigos e simpatizantes do canal da obediência. Hoje estamos aqui celebrando os 86 anos da chegada do professor Ugarte ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, que ocorreu em 21 de março de 1936. Mas antes vamos traçar um pequeno paralelo histórico. Na data de 19 de fevereiro de 1737, assinala a fundação da cidade de Rio Grande, na zona sul do nosso estado do Rio Grande do Sul, pelo brigadeiro José da Silva Paz. De uma maneira bastante audaciosa, podemos afirmar que a cidade de Rio Grande foi fundada para que, aproximadamente 200 anos após, acontecesse não um, mas dois eventos de suma importância para nós gaúchos, em particular, e para os demais brasileiros, e quiçá para toda a América, e para o mundo também, conforme já havia sido profetizado há 83 anos passados. Brasil, povo espiritualista, a ti é dado o maná escondido, povo de concepções altruístas e berço de uma nova civilização. Aceita a dádiva de ser o povo privilegiado para os grandes destinos que a providência, nos seus desígnios superiores, a razão humana tem te predestinado. E prossegue no parágrafo seguinte. A América toda, a de estirpe nova, pátria da reforma do futuro próximo, levanta-te e saúda o novo oriente das tuas futuras lucubrações, com o hino da paz e o estandarte da verdade. Na página seguinte, a de número 206, o professor Júlio Ugarte, obediente à ordenação divina, sentencia a profecia que acontecerá e encontrará eco nas almas ansiosas que esperam encontrar o caminho de retorno à casa paterna. Povos todos do orbe, alegrai-vos, sem sabê-lo, o dia que em Elastes chegou. A data de hoje assinala um importante marco na história da Igreja Cristã Primitiva. A chegada do professor Júlio Ugarte e Ugarte ao Brasil. Efetivamente, em 21 de março de 1936, desembarcava no porto marítimo da cidade de Rio Grande, proveniente de Montevidéu, capital do Uruguai, o professor Júlio Ugarte. Nas mãos, trazia apenas uma valise. No bolso, apenas uma nota de 5.000 réis. Porém, em sua mente iluminada, trazia a mais auspiciosa doutrina que de imediato passou a expor a consideração da comunidade rio-grandina. Os princípios fundamentais da ciência de Deus são a obediência e a negação. Sem estes dois pilares não pode existir cristianismo. Para sermos verdadeiros cristãos, temos que imitar as práticas espirituais da obediência e da negação, efetuadas por nosso Senhor Jesus Cristo e expostas à consideração universal, apresentando-se como modelo vivo para alcançar a unificação com o Espírito de Deus. Nós precisamos não somente aceitar, mas praticar como praticou o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Com estes e com outros ensinamentos,
ele conseguiu reunir em torno de si um pequeno grupo de adeptos e simpatizantes da doutrina da obediência a Deus, que passaram a se reunir de imediato. E a doutrina foi se expandindo. Eles começaram a se reunir sistematicamente na rua Lima Pinto, número 41, naquela cidade, em Rio Grande. Dado o ineditismo das suas concepções filosóficas, espalhou-se pelas cidades próximas, mais notadamente em Pelotas e em São José do Norte, além do distrito de Pouso Novo, em Rio Grande. Aqueles que já se dedicaram alguma vez na vida a ensinar a outra pessoa alguma coisa qualquer, poderão aquilatar a dificuldade que é ensinar. Imaginemos agora quão mais difícil é ensinar a verdade. Além dessa dificuldade, teremos que considerar outras, bem próprias da época. Os escassos meios de comunicação, a pobreza material do povo brasileiro, além da convulsão social em que vivíamos e que culminou com o denominado Estado Novo em 1937. Para que tenhamos uma ideia, basta lembrar que para vir de Rio Grande a Porto Alegre, o único meio de transporte era o lacustre, ou seja, pela Lagoa dos Patos. Era necessário mais de um dia para se percorrer uma distância que hoje, por rodovia construída mais ou menos pela época da década de 50, se leva pouco mais de 3 horas. Hoje é possível ir e voltar no mesmo dia. Em fins daquele ano de 1936, o professor Júlio Gart transferiu seu domicílio para a cidade de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, em 17 de agosto de 1937, com menos de 2 dezenas de adeptos, fundou a Sociedade de Filosofia Transcendental Escola de Iniciação Cristã, que no ano de 1941 passou a denominar-se Igreja Cristã Primitiva. Em 1938, no interior do município de Rio Grande, na fazenda do irmão Astrogildo Otacílio Noronha, escreveu a obra As Duas Grandes Leis Espirituais, que veio à luz entre fevereiro e março de 1939. Em julho daquele ano, 1939, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde passou a divulgar a doutrina da obediência à vontade de Deus. Naquela cidade, escreveu os artigos que hoje estão no livro Vontade e Inteligência, um enfoque espiritual. Chamado, no Rio Grande do Sul, por um próspero fazendeiro de Rio Pardo, Dom João Manuel Nunes, retornou do Rio de Janeiro para não mais se ausentar do solo gaúcho, até seu desenlace, ocorrido no município de Palmeira das Missões em 17 de agosto de 1949. É bem verdade também que posteriormente ele retornou ao Rio de Janeiro, mas isto foi por breves dias, apenas para ultimar os trabalhos, os negócios da igreja que haviam ficado pendentes por lá. Nos 13 anos que o professor Júlio Gart esteve aqui conosco, em corpo físico, deixou-nos através de seus ensinamentos a maneira, ou melhor, a única maneira de como podemos agradar a Deus, praticando a doutrina
da obediência à santa vontade de Deus, que ele, por revelação divina, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, em 23 de julho de 1911, em sua terra natal, na cidade de Lima, capital do Peru, no dia em que completava 21 anos. Se a doutrina oculta de Cristo, que o professor Ugarte, pela vontade de Deus, nos revelou, a ninguém salvasse, ela, pelo menos, seria digna da aceitação de todos, porque elimina o egoísmo individualista, gerador do egoísmo coletivo, causador de todos os males e sofrimentos da humanidade. A filosofia contida nos ensinamentos do Divino Mestre da Galileia, quando entendida em sua pureza cristalina, nos transforma internamente, já que exteriormente somos reflexos fiéis de nossos pensamentos, dos pensamentos que povoam as nossas mentes. Pois do que há na abundância do coração, disso fala a boca. Traçando considerações acerca da ciência divina, o professor Júlio Garte Ugarte assim se expressou através das páginas do jornal Correio do Povo. Não poderia o Evangelho falar da ciência de Deus sem ter estes princípios universais, comprovados e demonstráveis, adaptados à inteligência humana. Daí se depreende a necessidade de que, seguindo o plano divino, a palavra de Deus viesse ao mundo em forma humana. Se a ciência humana é mutável, a ciência de Deus é imutável pela sua origem. Se a ciência humana é temporária, por motivo de que somente nos pode prestar utilidade enquanto somos habitantes deste mundo, a ciência do Cristo nos eleva a uma condição superior, fazendo-nos verdadeiros habitantes dos céus e viventes do Espírito de Deus, como fica evidenciado com as palavras do santo apóstolo São Paulo, quando diz: nós não vivemos nem nos movemos em nossos corpos. Nós vivemos e nos movemos no Espírito. Na ciência, para nada intervém a fé, a crença firme, senão como auxílio para nos dedicarmos ao estudo de qualquer ramo científico. Como poderíamos nos dedicar a um estudo laborioso e profundo de uma ciência se de antemão não temos a crença ou a fé na utilidade que vai nos prestar? Mas fora dessa fé ou crença preliminar, a ciência em si jamais se baseou na fé, mas sim no conhecimento já comprovado e demonstrável a qualquer momento, dispondo-se dos meios materiais para este fim. A ciência de Deus tampouco se subtrai a esta norma razoável. Daí que, não nos separando deste critério científico, a ciência de Deus não poderia ser admitida somente pela fé, porque correríamos o risco de ser enganados por outros ou por nós mesmos, já que os homens em geral são falidos e, portanto, se enganam constantemente, porque os sentidos físicos não estão suficientemente aparelhados para receber mesmo as verdades físicas, como sucede com os casos de ilusão dos 5 sentidos: audição, visão, tato, paladar e olfato. Um dos aspectos mais importantes da doutrina que o professor Ugarte nos trouxe é que jamais, em ocasião alguma, ele pregou-se a si mesmo. Ao contrário, esvaziou-se completamente, como já o fizera o mestre dos mestres, o último e, portanto, mais poderoso mestre,
Jesus, o Cristo. Identificado nessa doutrina, não tendo recebido ela dos homens, nem dos espíritos dos homens, nem saído de mim mesmo, darei a conhecer ao público algo de a minha consciência invulgar a respeito da negação. Não me considero dono em absoluto de nada. Nada possuo. Sou o mais pobre dos homens. Não tenho corpo. Não tenho nada material. E mais ainda, no sentido metafísico, careço de inteligência. Não tenho memória. Não tenho faculdades criadoras da mente, porque de nada destas coisas materiais e espirituais fui criador. Pois o eu e todas as coisas existentes, nos dois aspectos da criação universal, considero que o único dono, o único que tem a posse verdadeira, o único Senhor dos céus e da terra é Deus. Essas palavras, no presente século, representam a maior expressão da negação na verdadeira imitação do Cristo, como ele, Jesus, o fizera anteriormente ao dizer: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que nos tem atraído para o seio da Igreja é a comprovação imediata, a prova inequívoca da veracidade da doutrina da obediência a Deus, trazida ao mundo pela primeira vez por nosso Senhor Jesus Cristo, e que renasceu no século XX, séculos de sofrimento e incertezas, e de negro provir, não para nós, mas para o mundo, como já havia profetizado Malaquias, no fecho de ouro do Velho Testamento. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queremos seguir o mesmo caminho que seguiu o professor Júlio Gart. Entreguemo-nos às práticas espirituais da santa obediência a Deus e da negação da ilusória vontade humana, assim como ensinou e exemplificou nosso irmão maior, Jesus, o Cristo. Considerando que a obediência é o verdadeiro maná caído do céu e que exerce sobre nós a ação transformadora da condição da alma vivente em espírito vivificante, conforme nos ensinou o professor Ugarte, na verdadeira interpretação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Prossigamos fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, em busca da nossa redenção eterna, alcançável aqui ainda na terra. Ao vencedor, falo-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Que o Deus de amor e misericórdia derrame sobre todos na sua luz divina, o que nos cubra com seu manto da verdade, para que prossigamos firmes e perseverantes no caminho de retorno à nossa casa paterna. Que o Senhor nos conserve no seu amor e nos tenha salvos, até que proximamente possamos nos encontrar reunidos pela sua santa vontade. Que Deus nos ampare, nos oriente e nos ilumine. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Salve 21 de março.